Bom, seguinte, galera, a gente vai dar uma pausa aqui na história do Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre a Europa no século XIX, as grandes revoluções burguesas e vamos falar também sobre a unificação da Itália e da Espanha, tá? Então, para a gente poder falar sobre esse momento da história, é importante a gente lembrar do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, que aconteceu aí nos anos de 1814 e 1815, reuniu lideranças de grandes potências europeias, tentando redefinir o mapa da Europa que tinha sido modificado com as invasões napoleônicas, certo? Então, o objetivo do Congresso de Viena era garantir aí a contenção dos movimentos sociais que vão surgir, o surgimento dessas doutrinas políticas e sociais novas dentro da Europa, certo? Tentar restituir, refazer, reconstruir todos os privilégios da nobreza e do clero que haviam sido diminuídos com a Revolução Francesa especificamente, tá? Assim como o poder da monarquia em vários países também, ali na Europa, certo? Embora esses esforços aí de tentar restaurar a Europa durante o processo da Revolução Francesa tenham trazido importantes transformações tanto no campo econômico, político, quanto no social, algumas coisas elas se demonstraram uma realidade impossível de ser revertida dentro da Europa agora, tá? Então, por exemplo, o processo de industrialização que vem avançando, começa na Inglaterra em 1760 e agora está avançando pelos demais países da Europa e ganha o seu grande a grande segunda onda a partir de 1860, o fortalecimento do capitalismo como agora o modelo produtivo, o fortalecimento da burguesia e o crescimento da classe trabalhadora, né? Lembrando que aí a gente está falando de duas classes distintas, aqueles que detêm o capital, que foram segmentando as indústrias, foram formando essas indústrias, e os trabalhadores, tá? Então esse contexto histórico é importante para que vocês compreendam o pé que está a Europa pós-Revolução Francesa, pós-ascensão da industrialização, fortalecimento do capitalismo e todas as transformações que a Revolução Francesa tentou impor ali na Europa, tá? Bom, quando a gente fala desse processo, aí a gente tem que dar uma dividida para que vocês possam entender melhor algumas coisas, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão inglesa, a Inglaterra, como vocês sabem, ela tinha uma força imperial muito grande. Por muito tempo, ela se manteve nessa força imperial e uma potência colonial muito grande. Isso é muito importante para a história nesse momento, né? A Inglaterra ela se manteve aí como grande potência europeia. E aí, na era vitoriana, várias coisas foram sendo colocadas para o desenvolvimento da Inglaterra. Inclusive, esse crescimento muito grande de uma potência industrial. A Inglaterra ela vai se transformar nessa potência industrial e ela vai se consolidar na era vitoriana como essa grande potência, certo? Quando a gente fala, por exemplo, nesse contexto, quando a gente traz a Inglaterra nesse contexto, a gente está falando de um momento super importante para a consolidação dessa supremacia inglesa, para a consolidação desse poder todo que a Inglaterra vai ter. Não só agora na própria Europa, mas ali além, né? África, Ásia, aumentando suas indústrias, aumentando as suas áreas de influências. Esse período de Pax Britânica, que é trazido na era vitoriana, foi um crescimento do progresso da Inglaterra, especialmente ali pela região do Oceano Pacífico, onde ela levava a Inglaterra ela dava a quem ela queria dominar toda a sua dose de tecnologia e de progresso em troca de conseguir garantir os domínios, sabe? Então, assim, foi um período muito, muito importante em que a Inglaterra ela se torna a nação mais poderosa do mundo e vai se auto-intitular como o Grande Império Britânico, certo? Rainha Vitória, excelente estrategista, tinha aí
algumas características importantes para a história da Inglaterra, como, por exemplo, o fato de ser cristã e garantir a imparcialidade em alguns assuntos ligados à política e religião, tá? Bom, ela vai conseguir expandir o imperialismo da Inglaterra na Ásia e na África nessa época. E aí ela começa a perceber algumas questões de desigualdades sociais ocasionadas especialmente pela questão do trabalho industrial, do trabalho dentro da indústria, né? Para tentar diminuir os problemas dentro da sociedade inglesa, a Rainha Vitória ela vai acabar criando algumas estratégias. Então, por exemplo, ela vai fazer, dentro do seu governo, a gente vai encontrar o movimento cartista, que era esse movimento de reivindicação por melhores condições de trabalho e uma representação social e política. A Rainha Vitória, para evitar que isso se transformasse em uma revolução, né, evitando aí alguma coisa semelhante à Revolução Francesa, ela começa a dar alguns benefícios à população, obviamente com a intenção de não garantir revoltas, né, rebeliões e transformar o seu governo em algo desastroso, tá? Então, por conta disso, na era vitoriana, o parlamentarismo vai ser instituído pelo Benjamin Disraeli e William Gladstone, acho que nem tem aqui o nome deles, né? Não. Que vai garantir essa aproximação maior entre as camadas sociais. Fazendo isso, o governo tinha total controle, porque ele ficava ali fiscalizando, né, as relações sociais e tal. Então, foi uma estratégia muito interessante. Embora isso tenha sido feito, gente, é importante vocês terem em mente que toda a concentração de riquezas e de capital continuou na mão da pequena burguesia, tá? Então, continuou na mão aí de um pequeno grupo de pessoas dentro da Inglaterra. E essa galera fazia uma forte opressão em cima das classes trabalhadoras. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, aumentou bastante aí a ideia do imperialismo, ele se expande bastante na era vitoriana, tá? Aí a gente vai falar sobre o nascimento e o fortalecimento do socialismo nesse período, né? Não o marxismo em si, mas as ideias sociais. E aí vocês vão ver como elas vão ser importantes dentro da Inglaterra por conta do trabalho industrial que surge a priori lá na Inglaterra, tá? O fim da era vitoriana dentro da Inglaterra, ele acontece na mesma época que surge a Belle Époque, que é um período da história muito importante dentro de uma transformação entre a gente ter aqui, sim, agora um desenvolvimento exclusivo ou ficar muito, muito restrito à Inglaterra e a possibilidade desse desenvolvimento se permear entre outras nações ali da Europa. Então a gente tem agora Itália, Alemanha, França, como também aparecendo como países fortalecidos, que é o período do início do século XX, com grandes invenções, grandes transformações, que acaba até contribuindo para a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas isso não vem ao caso agora, só para vocês terem aí uma noção de tempo, tá? Que eu falei para vocês aí do fim da Era Vitoriana, certo? Bom, agora a França é um negócio aqui interessante, né? A França do século XIX, ela vai ter de tudo um pouco, né? Ela vai ter aí toda a sua... o fim, né, da Revolução Francesa, a tomada de Napoleão como o intitulado imperador no golpe do 18 Brumário, e aí todo o processo de restauração da ideia de um governo absolutista dessa França que tentou, né, liderou uma das revoluções mais importantes da burguesia na história. Então, é bem interessante, né?
E aí a história da França nesse período, ela está muito ligada à ascensão de poder de alguns representantes e a retirada do poder dessas pessoas, tá? Que é o que eu vou contar para vocês agora. Então, bom, terminando aí a era napoleônica, a França ela vai voltar a ver a supremacia dos regimes absolutistas, certo? Inclusive com a retomada aí da dinastia dos Bourbon, que tinha sido confrontada durante aí o século XVIII, certo? Bom, então aí o rei Luís XVIII, ele retoma essa aqui, ó, a primeira, tá vendo aqui, ó, a restauração, o rei Luís XVIII, ele retoma a dinastia dos Bourbon, e aí então ele estabelece uma nova constituição, determinando que o rei ele seria né, novamente o representante máximo do poder executivo, e que o poder legislativo, ou seja, aqueles que eram responsáveis por fazer as leis, né, ele deveria ser organizado num sistema de bicameral. Tá? O que significa isso? Então, a Câmara dos Pares ela seria ocupada por membros escolhidos pelo rei, e a Câmara dos Deputados eleita por um voto censitário. Ou seja, uma das representações seria feita diretamente por escolha do rei e a outra seria escolhida apenas por algumas pessoas que podiam votar. É o que a gente fala enquanto voto censitário, tá? Ou seja, tudo aquilo que foi tentado na Revolução Francesa, tudo aquilo que foi esperado na Revolução Francesa acabou sendo enterrado novamente por um governo elitista que agora estava combinando elementos liberais, uma referência dessa Europa do século XIX e a retomada de elementos monárquicos, certo? Bom, dentro de uma perspectiva política, a França ela vai aparecer completamente dividida entre três grupos políticos: os ultra-realistas, os bonapartistas e os radicais, certo? Então, os ultra-realistas, eles eram defensores do absolutismo. Os bonapartistas eram partidários do retorno do Napoleão Bonaparte, que nessa altura ainda não tinha morrido, mas estava fora do governo, e os radicais, que queriam novamente uma Revolução Francesa nos moldes da Revolução Jacobina, lá em 1789, tá? Bom, acontece que no ano de 1824 morre o rei Luís XVIII, e aí isso acaba gerando uma rivalidade política muito forte na França, tá? No ano de 1824, houve um apoio muito grande de alas políticas mais conservadoras para que o rei Carlos X pudesse restaurar o absolutismo dentro da França. E aí, vários nobres foram indenizados, tiveram de fugir durante a Revolução Francesa. Quando Carlos X retorna, quando Carlos X assume a França, eles foram indenizados para voltar para a França, porque eles acabaram fugindo durante a Revolução Francesa. Ele vai determinar também a censura dos meios de comunicação e ele acaba ampliando a participação da Igreja nas instituições educacionais. Então, tudo isso foi feito pelo Carlos X. Agora, pensa você, né? A gente está falando de uma França que passou por uma revolução popular jacobina, né? Um período aí, Robespierre, Marat, totalmente ligado a uma transformação, a ascensão de uma república francesa, e aí, de repente, a França se vê nos moldes, novamente, do absolutismo. Isso vai gerar muita insatisfação. Por essa razão, no ano de 1830, acontece uma vitória dos liberais nas eleições para deputados, e aí perceberam-se que era possível fazer uma revolução contra o governo do Carlos X. Bom, então houve essa revolução no ano de 1830, chamada Revolução de Julho, contra o Carlos X. O Carlos X, por sua vez, não recua, e aí ele faz uma
uma ordem chamada Ordenações de Julho, e ele vai impor um decreto retirando do cargo todos os deputados que haviam sido eleitos pelos liberais. Então, todos os deputados liberais eleitos acabam caindo do governo por uma determinação do Carlos X, com medo de perder o poder. Bom, Carlos X começa a ficar acuado, ele não vê muita alternativa porque as rebeliões tomam conta das ruas na França. E aí, então, sob a liderança de um duque chamado Luís Filipe, vários jornais, vários estudantes, a burguesia, a classe trabalhadora, enfim, começaram a fazer uma manifestação que vai culminar com as revoluções de 1830, certo? Bom, por essa intensa ação de pessoas, né, de classes trabalhadoras e burguesia e estudantes, jornalistas, enfim, né, por essa participação muito intensa da população, organizando aí as chamadas Jornadas Gloriosas, o rei Carlos X ele acaba abdicando o trono, ele acaba negando o trono na França, tá? E aí ele vai para a Inglaterra fugido. Por conta dessa ausência de representante, o Luís Filipe, que vai ajudar a fazer toda essa manifestação, né? Ele acaba se tornando o rei da França, e aí ele é chamado de o rei burguês. Ou seja, a ideia era que ele tivesse uma ligação com a burguesia na França, tá? Esse era o objetivo naquela altura do campeonato, certo? Bom, em razão dessa associação, esse novo rei, o Luís Filipe, o rei burguês, ele acaba estabelecendo o fim de várias ações e leis absolutistas, mas ele mantém toda a exclusão que acontecia em relação à política, especialmente a voto, tá? Embora ele tivesse aí revogado algumas coisas de cunho absolutista, outras coisas ele manteve. E não era isso que a população estava esperando do rei Luís Filipe, o rei burguês, certo? Bom, ele não permite, então, dessa forma, reivindicações republicanas, que era o que eles imaginavam que ia acontecer, e aí esse novo governo ele começa a ter uma significativa função de colocar fim às intenções restauradoras do Congresso de Viena, que também era assim, tinha-se medo que o Congresso de Viena restabelecesse todo o absolutismo dentro da Europa. Daí, bom, acontecem algumas coisas nesse meio de caminho, várias disseminações de acontecimentos franceses começam a inspirar outros levantes populares em outros países, outros levantes nacionalistas em outros países, como, por exemplo, na Bélgica, que consegue a sua independência em relação à Holanda, de quem ele era subjugado ali na Europa, certo? Bom, no ano de 1848, então, o processo de revolução está sendo construído. O Luís Filipe, rei burguês, fica aí no poder de 1830 a 1848. Esperava-se que ele fosse um revolucionário republicano, ele não se demonstra dessa forma. E aí a galera lá na França entende que não há outra forma de conseguir o que eles desejam a não ser por meios efetivamente revolucionários. E aí então, o ano de 1948 fica marcado na história como a Primavera dos Povos, dentro da França, como um surto revolucionário. Esse ano ele marcou o continente europeu inteiro, tá? Com movimentos que acontecem aí em toda a Europa a partir de Paris, e aí garantindo uma rápida propagação entre vários centros urbanos. A consolidação do poder político da burguesia, que agora, a essa altura do campeonato já era muito forte também economicamente, né? E o surgimento do proletariado industrial por conta das revoluções industriais acabaram gerando importantes embates sociais e econômicos. Então imagina só vocês, a gente está falando agora de uma classe que tem poder econômico e estamos falando de um surgimento de uma classe absolutamente voltada para a produção industrial, o trabalhador, né? A força braçal que a gente vai chamar de proletariado agora no final, meados do século XIX, tá? Não façam essa associação com
a Inglaterra de 1760, tá? A gente tá falando de 1848. E é nesse momento que, observando tudo isso que está acontecendo, uma criatura com seu colega resolvem fazer uma convocação popular aos trabalhadores do mundo todo. Karl Marx e Friedrich Engels escrevem nesse mesmo ano o Manifesto do Partido Comunista, em que eles mostram, através das suas teorias, o quanto aquela dominação burguesa não daria muito certo em termos de questões sociais, econômicas e, por que não, políticas, certo? Bom, essa revolução, então, acaba fazendo com que o Luiz Felipe, no ano de 1848 já, né, o Luiz, ele não consegue enxergar mais apoio dentro da população, né, dentro ali da França, e aí ele impede as manifestações de acontecerem. Obviamente, isso foi um tiro no pé, certo? Ele perde toda e total todo o respeito que ele tinha ainda, né, dentro da França, de alguma forma, o que acaba fazendo com que ele também abdique o trono da França no final do ano de 1848, dando lugar aí à nova república dentro da França, o que nós chamamos de Segunda República, porque a Primeira República foi proclamada lá na Revolução Francesa, tá? Bom, dentro dessa república, então aqui é a Primavera dos Povos, olha como ela se espalha por toda a Europa com muita rapidez, certo? E aí então a gente tem essa Segunda República na França, tá? E aí, como vocês sabem, toda vez que a gente tem a mudança de um governo, nós temos de ter uma nova Constituição. Aí, então, no ano de 1848, é criada uma Assembleia Constituinte para a criação de uma nova Constituição e colocar aí em prática esse novo governo, tá? O novo governo vai se dividir sob a influência dos bonapartistas, os socialistas e os republicanos, tá? Acabam cedendo aí aos protestos da galera proletariada, organizando a criação de oficinas nacionais para poder tentar combater o desemprego que era muito grande naquela época, certo? Durante esse período aí inicial da Revolução, também chamado de República Social, vários grupos da sociedade ali brigam entre si, tá? Eles tentam, inclusive, criar um governo extremamente popular, o que vai ser combatido com bastante veemência pela alta burguesia da França, certo? Bom, no ano de 1848 são convocadas, então, eleições, certo? Os modestos republicanos, que eram os moderados, os republicanos, que eram representantes da burguesia industrial, tiveram maioria na Assembleia Constituinte, por conta dos votos que foram colocados como agora universais, beleza? Mas, graças a esses votos aí, então, muitos representantes populares acabaram conseguindo serem eleitos, tá? E aí, em dezembro, né, no ano de 1848, a eleição é feita e quem é eleito é Luiz Bonaparte. O Luiz Bonaparte foi eleito com 73% dos votos e ele vai fazer o seguinte, um golpe chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Ai, gente, parece piada, mas não é. Esse governo do Luiz Bonaparte começa, obviamente, com toda a lembrança que Napoleão deixou para a França, né? Embora Napoleão tenha feito bastante coisa para a França, assim, no sentido de alguns avanços tecnológicos, não, econômicos e políticos, né? E conquistado territórios, blá, 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 blá. O Napoleão Bonaparte, ele voltou justamente aquilo que a Revolução Francesa queria destruir, né? E aí, então, o governo do sobrinho dele, inclusive com o mesmo nome, o golpe, né? 18 Brumário,
só que agora é de Luiz Bonaparte, não de Napoleão. Enfim, em novembro de 1852, o Luiz Bonaparte ele vai colocar em marcha um golpe de Estado, que vai ficar conhecido aí, né, como o seu 18 Brumário, tornando-se imperador da França. Então ele foi eleito, e aí 4 anos depois, ele dá um golpe e se intitula imperador da França. Ou seja, né, para dar um golpe basta vivo. Ele se auto-intitula Napoleão III, tá? O Marx, naquela época, bem atento a toda a estrutura política, econômica e social da Europa, ele diz o seguinte: Hegel faz notar algures que todos os grandes acontecimentos e personagens históricos ocorrem, por assim dizer, 2 vezes. Esqueceu-se de acrescentar a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Porque o Marx, ele foi um grande... ele dialoga muito com o Hegel, né? Embora o Hegel não estivesse vivo, ele dialoga muito com as teorias de Hegel. E Hegel fala sobre a dialética, as coisas que vão se repetindo na história, que a história é uma eterna repetição, né? E aí o Marx fala sobre isso, mostrando o quanto a França estava vivendo novamente tudo aquilo que ela não queria viver e que ela tentou não viver com a própria Revolução Francesa e não deu certo, né? Enfim. Bom, as agitações que estavam acontecendo ali na França começam a se espalhar por diversas outras nações europeias, vão inspirando vários movimentos contra as monarquias sobreviventes do Congresso de Viena, como, por exemplo, a Itália. Lá na Itália, no ano de 1848, vai haver um movimento de caráter liberalista e nacionalista para tentar expulsar os austríacos e unificar o território italiano. Tá? Assim como na Alemanha vai acontecer também esse movimento de unificação, tá? Bom, a gente vai falar disso depois, não vem ao caso agora, tá? Bom, aí os movimentos voltam então a acontecer com muita força lá na França, os movimentos populares, né, especialmente. E aí então, no ano de 1870, Napoleão III é preso e é colocado fim ao governo dele, ao Segundo Império, e começa então a Terceira República na França. Esse governo chamado Terceira República na França, ele vai ter uma importância muito grande porque é nesse governo que nós teremos a Comuna de Paris, certo? Que provavelmente vocês já devem ter escutado aí em algum momento da vida, a Comuna de Paris. Na Terceira República, nós temos aí então, a partir do ano de 1870, a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, uma guerra por território, que é importante, porque vamos falar sobre esse momento novamente na Primeira Guerra Mundial, tá? E aí, então, o Louis Adolphe Thiers... gente, só que eu tô falando ele em inglês, né? Porque sabe como é, né? O negócio aqui, não sei do francês, não, mas é esse homem aí, é o Thiers. Ele é eleito líder do governo provisório da França, tá? O Bismarck, que estava lá na Alemanha, certo? Então, o Bismarck envia o exército para tentar tomar Paris, mas ele não consegue... não consegue porque a galera ali na fronteira vai se organizar e aí eles vão tentar não permitir a entrada do exército prussiano na França, tá? No ano de 1871, bom, aí obviamente eles não conseguem, né? Eles não conseguem segurar a entrada dos prussianos. No ano de 1871, os franceses, os parisienses, né? Enfim, eles não aceitam a rendição da França em relação a essa guerra franco-prussiana. E aí eles depõem o governo francês, dando início então à Comuna de Paris. A Comuna de Paris ela vai estourar uma nova organização de poder na cidade e, com este nome Comuna de Paris, vai, obviamente, lutar pelos trabalhadores, né? Então, características desse momento na história da França. Deixa eu voltar aqui. Características desse momento na história da França.
seria totalmente gerida pelos trabalhadores. Era tudo aquilo que o Marx havia escrito no seu manifesto, né, com algumas ressalvas. Então, seria a revolução e agora a estrutura política seria tomada conta pelos trabalhadores, influenciada pelas ideias socialistas e anarquistas, tá? Toda a eleição seria feita por sufrágio universal. O controle estatal sobre as fábricas que estavam abandonadas na cidade, não as fábricas que tinham donos, tá? Somente aquelas que fossem abandonadas. Instituíram um ensino laico e gratuito para todo mundo, ou seja, laico não tinha nenhuma relação com conceitos religiosos, até porque a França tinha passado pela Revolução religiosa, né? Então a França tinha aí uma boa parte de católicos, outra boa parte de protestantes, né? E com todas as suas derivações aí. Outra coisa que eles vão fazer é congelamento de preços de mercadorias e de aluguéis, tá? Para evitar prejuízos financeiros por conta desse momento delicado. E eles conseguiram reduzir também as jornadas de trabalho e colocaram fim ao trabalho noturno, tá? Bom, aí o que acontece é muito triste. Uns 2 meses, 3 meses depois aí da Comuna de Paris, o Thiers e o exército prussiano eles vão se aliar para tentar destruir o governo, a implantação da Comuna de Paris. Aí eles vão prender os líderes, executam milhares de parisienses e colocam fim ao movimento que teve aí 3 meses, nem isso, né? Deu 2 meses e meio quase, tá? Toda essa experiência política, econômica e social gera muito rebuliço na Europa inteira. E aí a gente tem o nascimento dessas ideias sociais que nós chamamos de socialismo e tudo mais, tá? Então, antes de eu acabar essa aula com vocês, eu vou explicar para vocês a diferença entre elas, tá? Então é o seguinte, ó. Quando a gente fala de nacionalismo, eu tô falando da ideia de pertencer a uma nação, certo? Uma nação que tenha língua, cultura, história, costumes, enfim, tá? Então, essa é a ideia de nacionalismo. Então, toda vez que a gente falar agora, porque agora a gente vai falar bastante sobre nacionalismo e tal, tá? Então, essa ideia de nacionalismo vem daí, dessa ideia de pertencimento, de ter uma nação forte, certo? Por que isso acontece? Porque os países europeus, eles eram fragmentados e por muito tempo eles foram dominados por outras nações, outras etnias, outros grupos, tá? E aí, para poder justificar a sua liberdade, eles tinham que se voltar a essa ideia de se fortalecer dentro dos seus nacionalismos, certo? Bom, o surgimento das ideias socialistas e anarquistas é o seguinte: dentro do que a gente entende como os pensadores do liberalismo clássico, as bases do avanço da humanidade, elas estavam inseridas numa ideia de progresso e ciência, junto da razão. Tá? Então, era nisso que se baseavam os liberais. Porém, ótimo, né? Porém, vocês sabem que o avanço da ciência, o progresso e tudo o resto não gerou boas condições de vida, boas condições de trabalho para todo mundo. Tá? Então, o que acontece? Essas péssimas condições de vida dos trabalhadores industriais durante o século XIX começaram a mostrar que todo esse progresso e essas grandes descobertas científicas não venciam a pobreza e não venciam a exploração do trabalho. Por conta disso, eles começaram a elaborar teorias nas quais eles defendiam a humanização do capitalismo. Então, ou a gente humaniza o capitalismo, torna ele mais humano, menos feroz, sabe? Menos o homem ao lobo do homem, ou a gente destrói o capitalismo completamente, tá? E então, essas 3 teorias, elas acabam sendo nomeadas de socialismo utópico, o científico e o anarquismo, tá? O socialismo utópico, essa galera que vai criam essas teorias sociais,
criticavam o aumento da pobreza e a exploração dos trabalhadores dentro do sistema capitalista. Propunham, obviamente, mudanças sociais para que a sociedade e o sistema, né, tivesse aí mais justiça, fosse mais igualitário. Então, duas pessoas importantes, três, na verdade, né? As três pessoas importantes estão inseridas nesse processo aí. Charles Fourier, o Conde de Saint-Simon e Robert Owen. O Fourier, ele dizia o seguinte, que não haveria propriedade privada e todas as pessoas não poderiam trabalhar, tomar decisões iguais. Ou seja, ele queria dizer o seguinte, não vai haver propriedade privada e todo mundo vai ter de trabalhar para alguém em algum momento. E participar das decisões dessa sociedade vai ficar restrita para quem tem posses, para os possuidores de riqueza. E aí, ele dizia o seguinte, quando isso começar, quando se entender que isso não vai funcionar, a sociedade vai entrar num grande caos. Então, isso era o que o Fourier defendia. O Conde de Saint-Simon, ele falava o seguinte, o pior problema da sociedade é a ociosidade de alguns grupos da população, como o grupo dos proprietários. E aí ele dizia o seguinte, todo mundo tem de trabalhar e ser remunerados de acordo com a sua produção. Se o proprietário não trabalha e não produz, por que ele ganha remuneração? Isso era o que defendia. E é só para vocês terem ideia, essas teorias, elas são anteriores a Karl Marx, tá? Elas são antes do Marx, não tem nada a ver com o marxismo em si, certo? E aí o Robert Owen dizia o seguinte, reduzir a carga horária dos funcionários para 10 horas diárias, construir escolas, creches e hospitais. Isso não sendo suficiente, cria-se núcleos corporativos, em que não haverá propriedade privada e onde os trabalhadores eles vão ser produtores e consumidores daquilo que eles fabricam. Essa era a ideia dele. Ele começou a perceber que não era o suficiente. Aí ele faz uma cooperativa. O que aconteceu com ele foi banido da Inglaterra, com essa ideia genial que ele teve, que realmente é uma ideia interessante, né? Mas em larga escala, muito difícil de ser possível, por isso que ele é chamado de socialista utópico, tá? Que isso fique bem claro para vocês. Bom, aí vem o Marx e o Engels com o seu socialismo científico, né? O Karl Marx e o Friedrich Engels, eles desenvolveram uma análise do capitalismo com o objetivo de proporcionar para os trabalhadores uma teoria e um programa de ação para derrubar o capitalismo e construir esse socialismo que o Owen, o Fourier, o Conde de Saint-Simon, eles tinham bolado em algum momento, tá? Inclusive, quem vai dar nome para esses três caras aí de socialistas utópicos é o próprio Marx e o Engels, porque eles falavam o seguinte, é impossível haver cooperação entre as classes sociais. Entenderam? Então é o seguinte, a ideia deles era uma cooperação entre as classes sociais. Vamos fazer, então, vamos colaborar. O Marx e o Engels, quando eles leram tudo isso, eles falaram, nossa, muito da hora, mas não vai funcionar, porque não há cooperação. Por essa razão é que eles chamam isso de socialismo utópico, de onde deriva a ideia do comunismo. É da ideia do socialismo utópico que nasce esse termo comunismo que a gente usa para tudo, né? A Venezuela, que é 70% capitalista, é comunista. Mas enfim, vamos lá. Bom, aí o Karl Marx e o Friedrich Engels, então, elaboraram a teoria do socialismo científico, tá? Então, quais são as ideias do socialismo marxista? Que aí nós chamamos marxismo, tá? Marxismo. O materialismo histórico. Então, as mesmas maneiras com que as pessoas se organizam para produzir e as condições materiais da sua existência condicionam a vida social, política, cultural e ideológica, ou seja, é através da forma como eu produzo que todas as minhas características sociais, culturais e todo o resto vem. É através da minha ideia de produção que eu tenho a sociedade, tá? O materialismo dialético.
todo o sistema econômico está em constante transformação, gerando contradições internas que conduzem à destruição e à formação de outro sistema que vai substituir, ou seja, o feudalismo foi substituído pelo capitalismo, o escravismo foi substituído pelo modelo da industrialização capitalista, tá? Essa é a ideia. Sempre vai ter uma substituição daquele modelo, por mais que a gente consiga destruí-lo. E geralmente ele vai ser muito, muito semelhante, tá? A luta de classes, as sociedades humanas que são marcadas por esse conflito entre as classes sociais, né? Porque tem interesses antagônicos e impossível de serem conciliados. Por essa razão, é esse motor que vai acabar transformando as ações sociais ao longo da história, ou seja, o oprimido quer ser o opressor. Quando ele se torna opressor, ele vai oprimir alguém. Na verdade, a princípio, ele se vê oprimido, ele quer parar de ser oprimido. Ele não entende que quando ele virar opressor, ele vai oprimir alguém. Então, não há como parar com esse ciclo, né, segundo a teoria do Marx. E a mais-valia, que é justamente a diferença entre o valor da riqueza que o operário produz e o que ele recebe como salário, né? Existe esse buraco entre o que foi produzido por ele e o que ele recebeu de salário, né? Que o Marx e o Engels chamavam de mais-valia aí. Certo? Por esta razão, para Marx e Engels, a única forma de dar certo era uma revolução proletariada. Era uma revolução do trabalhador. Era que todos os trabalhadores conseguissem, por meio de uma revolução, assumir o topo da pirâmide e aí instituir toda aquela utopia que foi gerada pelo Comte Saint-Simon, pelo Fourier, pelo Owen. Essa era a ideia, tá? O que a gente nunca viu na história acontecer efetivamente da forma como eles propuseram. A União Soviética foi a que chegou mais perto, tá? Bom, e o anarquismo, que foi concebido aí no século XVIII também, por um cara chamado William Godwin, que ele propôs uma sociedade sem propriedade privada e sem nenhuma forma de autoridade. Então, essa era a ideia, tá? Em meados do século XIX, essas ideias de Godwin foram desenvolvidas por outros teóricos, especialmente Bakunin e o Proudhon, russos, que desenvolveram essa tentativa de instalar o anarquismo, né, de instalar a anarquia, enfim. E aí as principais ideias anarquistas, então, seriam a livre associação dos trabalhadores, a inexistência de Estado e a superação de qualquer autoridade, tipo, qualquer autoridade, política, religiosa, familiar, enfim, qualquer autoridade, tá? Por isso, gente, que, assim, é difícil você falar de anarcocapitalismo, por exemplo, né? Porque a anarquia, ela já parte do princípio de um monte de coisa que o capitalismo não tem, né? Não prega, enfim. Mas isso também é uma conversa para outro dia, tá? Já falei mais do que eu devia aqui e é isso. A gente se fala nas aulas ao vivo e vocês, qualquer dúvida, é só me perguntar, tá bom? Beijo, gente!